Sejam bem-vindos ao nosso podcast Auto Live. Esse é o nosso episódio de número 15, sempre ao vivo, sempre com você no nosso YouTube, o Auto Live. Toda semana um episódio novo, falando exatamente do segmento, do nosso segmento, valorizando quem faz o segmento e trazendo muitas novidades também para você que nos acompanha através do nosso YouTube, o Auto Live, através da TV Pajuçara e também através da Pajuçara FM. Sempre bom ter a sua audiência. O nosso podcast é sempre direto aqui do nosso estúdio Maceió. E esta semana a gente está tendo a oportunidade de fazer o nosso primeiro podcast online e vamos falar muito sobre trânsito, direto de Brasília. Quem está com a gente online é o secretário nacional de trânsito da Senatran, o nosso amigo Adroaldo Catão, que foi aqui diretor-presidente do Detran Alagoas, que desde o início do ano está exatamente lá em Brasília. Adroaldo, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo ao Pajuçara Auto, ao nosso podcast Auto Live, nosso primeiro podcast online, e que bom ter a honra de ser com você, direto de Brasília. Tudo bem? Edson, a honra é minha, meu irmão. A gente que estava habituado a se falar no sábado, né? Sobre as Exato. questões do trânsito aí em Alagoas, envolvendo o Detran. E aí é um prazer para mim estar aqui com você, inaugurando esse formato online aí do teu podcast, né? Estou à disposição. Vamos bater um papo aí. Vamos bater um papo e falar de trânsito, né? Eu imagino que o trabalho é muito grande, vejo sempre você participando das reuniões, né, das discussões, de eventos também. Para a gente explicar para quem talvez não acompanhe tão de perto, a Senatran é a Secretaria Nacional de Trânsito, é isso? Tudo passa, o relacionado a trânsito, passa pela Senatran? Explica um pouquinho a função da Senatran, Adroaldo. Máximo Executivo de Trânsito do Brasil, né? Da União especificamente, mas do Brasil, porque diante das relações federativas, termina que a Senatran executa e também define algumas políticas muito importantes para o trânsito no Brasil todo, né? E como a gente vive numa federação, há uma divisão de atribuições. Então, o sistema de trânsito ele envolve todos os entes, né, federativos. O município tem sua competência, o Estado tem sua competência e a União tem a sua competência. No âmbito da União, é a Senatran quem faz as ações executivas no âmbito do trânsito. E isso, claro, tem impacto em todo o Brasil. Então, a Senatran organiza os processos que vão ao CONTRAN. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão deliberativo, cujo presidente é o ministro dos Transportes, Renan Filho, e envolve outros ministérios, né, para tomar as decisões sobre a regulação de trânsito no âmbito das normas infralegais, né? No âmbito da lei, nós temos o CTB e as leis ordinárias. No âmbito infralegal, nós temos as resoluções do CONTRAN e ainda há também o âmbito das portarias aqui da própria Senatran e sua questão regulatória, além da gente controlar aqui os bancos de dados nacionais, né? O Renavan, o Renash, que é o banco dos dados dos condutores. A gente organiza uma série de relações com os próprios Detrans e, claro, também define a Política Nacional de Trânsito. Só imagina as normas, né, as regras sendo aplicadas, né, as multas sendo aplicadas, mas tudo isso, antes de chegar até, né, o infrator, vamos dizer assim, passa por discussões, passa por análise e definições que partem exatamente aí de Brasília. Adroaldo, desde o início do ano, como é que está sendo o desempenho do papel da Senatran? Claro, quando há uma mudança de governo, há uma série de questões que precisam ser resolvidas antes de propriamente dito, a gente colocar para valer a função, no caso da secretaria. Qual é o seu resumo desses seus primeiros 6 meses? Olha, Edson, eu já estava no sistema de trânsito, como você disse bem, eu estava lá na direção do Detran de Alagoas, então eu estava acompanhando, né, os desafios que o sistema de trânsito enfrenta, e são vários desafios, né? Tem desafios relacionados a vencer a burocracia, a diminuir a distância entre o cidadão e a prestação de serviço, e aí os Detrans eles têm um papel importante, a gente conseguiu digitalizar uma série de serviços lá em Alagoas, mas aqui a Senatran tem um papel também fundamental de possibilitar essa desburocratização, né? Então esse é um caminho que a gente está seguindo e o sistema de trânsito vinha seguindo desse caminho. A ideia é que a gente acelere isso. E aí tem vários desafios para enfrentar.
Você fez aí uma relação com o governo anterior, eu gosto sempre de fazer essa ressalva. O sistema de trânsito, ele foi muito resiliente no governo anterior. Tá? E eu estou dizendo resiliente por quê? Porque a gente enfrentou um grande desafio que foi a oposição do próprio presidente da República à época, o ex-presidente Bolsonaro, que tinha o trânsito como uma pauta fundamental, mas assim, contra a segurança. Ele falava o tempo todo isso abertamente, eu não estou dizendo aqui nada que estava escondido. Ele próprio falava, ele tomou atitudes contra a segurança no trânsito, ele foi contra o uso de radares por parte da polícia, numa atitude absolutamente impensada, verbalizou isso e normatizou isso, tá? Criou uma série de restrições ao uso de radares e, claro, a gente sabe que o uso de radares ele não deve ser o objetivo final, ele é um instrumento para a gestão das vias, né? Mas a gente pode, obviamente, abdicar desse instrumento sob pena de a gente ter um aumento nos acidentes fatais, e aí você vai ter o dado mais relevante, né? A gente teve, de fato, um aumento nos últimos anos, quer dizer, a trajetória dos acidentes fatais vinha sendo de queda até ali 2018, e a partir de 2019 voltou a subir. É claro que são vários os fatores que interferem nisso, são fatores locais, fatores regionais e fatores globais também, tá? Mas a gente teve nesse período, além de todos esses fatores, um fator fundamental que era o governo central atuando contra a segurança. E isso teve um impacto muito grande no sistema de trânsito, sabe? Eu digo isso aqui muito francamente. Assim, eu tinha colegas diretores do Detran que eram ligados ao governo anterior e ainda assim se constrangiam com aquele espetáculo de absurdo, né? Motociatas sem o uso de capacete. Aquilo passa um exemplo, Edson, assim, terrível para a população. Terrível. Eu, quando era diretor do Detran, na época fiz a crítica aberta ao, à época, presidente da República e ao ministro, na época também, que era o presidente do CONTRAN, porque assim, eu achava relevante que, como diretor do Detran, eu me manifestasse contra aquilo, né? Porque aquilo era muito errado, muito, muito ruim. Então, o sistema de trânsito foi muito resiliente, porque mesmo no âmbito do governo federal, a equipe técnica ela sabe a importância de certas medidas para a tomada de decisão. Mas isso não é suficiente, né? Porque termina travando as coisas. Então, você teve uma resolução aqui, por exemplo, que o CONTRAN aprovou, que criou essas limitações ao uso de controle de velocidade. Você teve uma série de agendas que ficaram ali estagnadas. E principalmente, sabe, Edson, a gente tem o Penatrans, que veja só, o Penatrans é um grande avanço, né? É o Plano Nacional de Redução de Mortes, que é muito importante, mas ele está assim, tá faltando uma série de pontos que são fundamentais e que a gente vai tentar agora implementar nessa revisão que vamos fazer, para a gente focar no que importa no que diz respeito ao trânsito. E eu vou te falar o que importa no que diz respeito ao trânsito. O que importa é diminuir essa carnificina que a gente vive no Brasil, de cerca de 25 mil pessoas morrendo todo ano no trânsito. Isso não tem cabimento. O Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito no mundo, perdendo para a China e Índia. Isso não tem cabimento. Eu sei, repito, que as mortes no trânsito também estão relacionadas com fatores socioeconômicos. Isso é muito importante, tá? O sistema de trânsito sozinho não consegue resolver. Isso é verdade, tá? Mas também, se ele não fizer nada, meu amigo, aí não vai resolver nunca. Então a gente precisa colocar essa pauta fundamental. Isso cria uma série de custos financeiros para o Estado e, claro, o custo maior é a perda das vidas. É um custo que a gente não tem nem como calcular. A gente calcula economicamente, o IPE tem um estudo que a gente usa aqui também, mas o cálculo é impossível de fazer porque a vida não tem como valor, medir o não seu tem, valor. O seu exatamente. valor é infinito, né? Eu Então, acho, assim, Edson, a gente... Pois não, pode falar. Adroaldo, eu acho importante essa fala, né? E essa preocupação, porque a gente precisa ter uma preocupação realmente com as pessoas que estão perdendo suas vidas no trânsito. E aí, a pergunta que eu faço a você é, lógico, através de políticas isso deve ser feito, inclusive pelo governo federal, mas além disso, o que é que pode ser feito também pelos governos municipais, estaduais, para que a gente tenha essa conscientização de que não é normal perder tantas vidas para o trânsito de forma irresponsável, de forma pessoas que não obedecem às leis ou, de certa forma, não utilizam os equipamentos necessários, né, no trânsito. Esse seria, você tem toda a razão, justamente assim, o papel aqui
da Senatran, né? O próprio governo federal ele também tem, o trânsito é transversal, né? Quer dizer, a saúde tem interesse na questão do trânsito, a educação tem um interesse na questão do trânsito, o Ministério das Cidades, a gente tem aqui uma parceria muito forte com o Ministério das Cidades, porque, claro, são eles que lidam com a mobilidade urbana no âmbito da União, mas, é claro, o ator fundamental é o que a gente chama aqui o dono da via, né? Então, o que acontece aqui no âmbito hoje do Ministério dos Transportes? O ministro Renan Filho, quando assumiu, falou isso imediatamente. Disse, olha, eu vou voltar a realizar as obras que estavam paradas no Brasil e vou dar o foco para o retorno desse investimento em alguns pontos fundamentais. Um deles é a necessidade de escoar a produção do Brasil, né? As nossas estradas estavam completamente deterioradas, tá? Nós estávamos com um índice de mais de 60% de estrada ruim ou péssima. Então, isso é um fator fundamental que precisa ser corrigido. E o foco disso, claro, é a questão logística e de fluxo para o escoamento da nossa produção, mas também a segurança viária. Eu acho que isso é fundamental. O ministro Renan Filho ter falado isso algumas vezes nos seus discursos demonstra que ele já está fazendo isso, integrando a Senatran aos assuntos diretos do Ministério. Então, isso tem um fator fundamental. No âmbito das nossas BRs, as nossas rodovias federais, a gente já está trabalhando para diminuir essa quantidade de acidentes fatais, né? Como eu te disse, vinha caindo até 2018, voltou a subir. Então, a gente vai fazer o que eu chamo do dever de casa aqui no Ministério. A gente está muito ligado às demais secretarias, a Secretaria de Transporte Rodoviário e a Secretaria de Transporte Ferroviário também. Então, isso é muito importante. E o segundo ponto é o papel da Senatran no âmbito do controle, incentivo, né, e monitoramento dos demais órgãos. E aí tem um dado importante a dizer, Edson, que é o seguinte, apenas menos de 20% dos acidentes fatais ou sinistros fatais, a gente está tentando usar essa terminologia ao invés de usar acidente, é importante explicar isso também, porque acidente dá a ideia de que foi o acaso, né, e que não tem jeito, a gente está evitando e estamos trocando a palavra acidente por sinistro. Então, os sinistros fatais, menos de 20% acontece nas estradas. Então, a gente está lidando com sinistros fatais dentro das cidades, né? Então, são as cidades que têm que tomar algumas providências para reduzir essa quantidade de mortes. E aí vai um ponto importantíssimo aqui, que é o fator que nos move hoje aqui na Senatran. O Penatrans, ele traz uma série de medidas, o Plano Nacional que eu te falei, uma série de medidas que os municípios devem fazer, que os Detrans devem fazer, que a Senatran deve fazer. Então, assim, a gente já sabe o que tem que fazer, certo, Edson? A gente já sabe o que tem que fazer. E muitas vezes o que tem que fazer não tem custo alto, necessariamente, tá? Por exemplo, a gestão de velocidades é uma coisa que não necessariamente tem custo alto. Não necessariamente você precisa colocar um radar de velocidade. Não necessariamente você precisa colocar uma via tão específica. Muitas vezes o estreitamento da via diminui a velocidade e reduz esse tipo de sinistro fatal. Muitas vezes a sinalização, por si só, reduz esse tipo de sinistro. E você, claro, deve conhecer cidades que sequer têm sinalização. Olha, cidades sem sinalização, quer dizer, uma via sem sinalização é uma realidade do início do século XX. Verdade. Uma via sem marcas, o que a gente chama hoje de sinalização horizontal, né? É uma realidade do início do século XX. Nós não podemos mais conviver com isso. Então a gente já sabe qual é a realidade e o que é que tem que fazer. O que é que eu vou inserir agora no Penatrans, né? E aí nessa revisão que a gente está fazendo? É o monitoramento e a transparência desses dados. Tá? Eu vou mostrar à sociedade, por meio da nossa expertise aqui na análise de estatística, que a gente... quais são as cidades que mais matam no Brasil? Quais são as cidades que diminuem número de sinistros fatais no Brasil? Vamos premiá-las, premiar essas cidades com a divulgação desses dados e com tudo que a gente tem de produtos aqui no âmbito da Senatran. E vamos também mostrar as cidades que mais matam para a gente fazer o prêmio reverso, né, como a gente chama. É o estímulo reverso, o estímulo pela vergonha. Isso é muito importante, isso também estimula o gestor a melhorar.
A gente vai tratar isso como um novo aspecto do Penatrans na nossa revisão e um aspecto essencial, que é o aspecto da transparência. É tratar o Penatrans como um plano de conformidade e cobrar do gestor a responsabilidade pela diminuição do número de mortes nas vias que são de sua competência. Então, eu vou perguntar se é o município, eu vou dizer, município X, que teve uma quantidade X de mortos no ano tal, no ano seguinte teve qual? O que foi que aconteceu? O que foi que você fez? Para melhorar ou para piorar? E a partir daí a gente vai usar exemplos. Adroaldo, eu acho importante também esse ponto aí, porque como você falou, só 20% dos acidentes, né, fatais, e não acidentes, eu acho que é interessante a mudança do termo também, né, os sinistros fatais são nas estradas, as estradas, nas rodovias federais, etc. O restante é geralmente na cidade, então a competência é do município mesmo, de fazer algo diferente. E acredito que esse ranking vai ajudar a valorizar aqueles que já estão fazendo, porque infelizmente a gente tem também muitos, né, a gente até falava isso quando você estava aqui no Detran, muitos municípios que sequer têm uma SMTT, né, que é uma Secretaria de Isso. Trânsito, né? Enfim, é inadmissível também para o tamanho do Brasil a gente não ter um Isso serviço local, né? Isso vem para o nosso papel. Isso vem para o nosso papel agora, né? Aí o papel da Senatran. O papel da Senatran, por exemplo, é facilitar a municipalização. Né? Porque a gente também tem responsabilidade. A nossa responsabilidade é essa. Primeiro, é apresentar os dados, né? Cobrar e premiar, né, aquelas boas práticas. E, claro, também facilitar a adesão dos municípios. Não só ao Penatrans, como também a própria municipalização de trânsito, que hoje é um procedimento complexo, mas a gente já está trabalhando junto aos CETRANs a simplificação desse modelo, tá? Isso vai ser muito importante também para assim, não ter desculpa, né? Porque hoje se exige uma série de requisitos para o município se municipalizar, se integrar ao sistema de trânsito, para ficar mais claro. Certo. Então a gente vai simplificar esse procedimento. Isso também vai ser muito importante. E aí, Edson, eu estava falando do plano, que é assim, o plano de redução, que é o Penatrans, ele vai se transformar num plano de conformidade e transparência. E governança também por parte de todos os órgãos do sistema de trânsito. Quer dizer, o papel aqui da Senatran vai ser justamente coordenar essa governança e cobrar o papel de cada um, apontando as boas práticas e apontando também onde é que a gente está errando. Porque senão, veja, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é o atribuído pela ONU, que é baixar em 50% o índice Brasil, o índice global de mortes por 100 mil habitantes, certo? Isso é uma meta muito ousada na medida em que a gente veio nos últimos anos aumentando a quantidade de óbitos. Então, para você baixar essa quantidade, eu tenho que monitorar ano a ano as metas locais, senão eu vou ficar perdido. E aí eu encontrei um outro problema aqui, Edson, que eu preciso dizer também, a gente já está trabalhando na solução. Nós temos também, além dos registros, né, de condutores e veículos e de multas, a gente tem também o Registro Nacional de Estatísticas, que é o RENAEST. O RENAEST, ele está previsto em lei e é papel da Senatran organizar, mas assim, ele hoje não está servindo ao propósito que ele deveria servir, que é justamente ser uma estatística confiável. A gente está tendo que usar os dados do DataSUS, que são os dados da saúde. Mas por que isso? Você me pergunta. Porque hoje o RENAEST, ele, apesar de ser uma plataforma muito bem feita e organizada, né, ele coleta os dados de uma forma muito precária. Ele coleta os dados por meio dos DETRANs e aí não há padronização, muitas vezes, desses dados. Então, a gente tem uma série de dados faltando e uma defasagem, uma diferença muito grande, tá, em relação ao DataSUS. Então, o que acontece? A ONU usa o DataSUS. Ela não está usando o nosso RENAEST. E eu mesmo, quando estou fazendo essa análise que eu acabei de fazer para você, estou usando o DataSUS. Então, o que a gente está fazendo aqui? Um trabalho interno assim, extremamente complexo, mas importante. Eu vou pretendo entregar o novo RENAEST. O novo RENAEST vai ser uma estatística confiável, porque eu vou promover a integração direto nos pontos de coleta e vou propiciar aos entes, os vários entes da área de fiscalização, que é quem coleta primeiro, né, os dados do sinistro, todas as ferramentas e instrumentos que a gente puder fornecer para que eles nos tragam os dados da forma mais rápida e fidedigna possível. Está em processo de preparação e nos próximos meses a gente pretende apresentar
O nosso aplicativo já existe aqui, o aplicativo chama-se App Fiscalização. Tá? Só que ele é um aplicativo que dá consulta para os agentes de trânsito, as polícias, são consultas importantes para as investigações e tudo mais. A gente vai incluir nesse aplicativo um módulo, a gente vai transformar esse aplicativo num módulo de coleta de dados de sinistro. Em que, claro, um módulo simplificado, né, com a interface boa, porque a gente está lidando com o usuário, né, o agente de trânsito é o usuário, o policial militar é o usuário. E a interface dele vai ser simples, tá? Simplificada. Para quê? Para que, constatado um sinistro de trânsito, a gente tenha, primeiro, geolocalização, quer dizer, a localização exata de onde aconteceu. Você sabe que a gente não tem isso hoje, tá, Edson? Não tem. Esse dado não existe no Brasil. A geolocalização do sinistro. A gente vai ter o carro envolvido, o veículo envolvido, melhor dizendo, tá? Porque ele vai colocar a placa. A gente vai ter o CPF do indivíduo e com isso, Edson, eu vou poder fazer o batimento, por exemplo, da forma correta para saber se aquele indivíduo faleceu ou não, usando as integrações com outros órgãos, com os cartórios, com a saúde, saber se ele foi para o hospital ou se ele não foi, quanto tempo ele passou no hospital, se foi o caso, se teve vítima, se não teve vítima. Eu vou poder, por esse aplicativo, associar fotografias, aí eu vou saber se a via estava sinalizada, se não estava sinalizada. Isso é uma das medidas que a gente está tomando. Semana que vem eu estou indo ao Google, a sede do Google lá em São Paulo, para a gente começar a desenvolver a integração com os aplicativos e, enfim, sistemas de informação que o Google tem relacionado às ruas e estradas, para a gente poder, por meio dessa integração, obter os dados e fazer esses cruzamentos. Então, por exemplo, o Google tem imagens de satélite. Eu vou poder saber se aqueles acidentes que estão ocorrendo naquela região estão ocorrendo pela falta específica de uma sinalização, de um desenho de via mal feito, de uma falta de uma lombada, de uma falta de uma faixa de pedestre, qual é o horário que acontece, entendeu como é? Todos os fatores que você viu. Então a gente vai criar realmente um RENAEST aqui que vai ajudar, inclusive, a própria saúde e que vai funcionar, a identificar, né? e que vai servir, né? Vai servir de fato. Isso vai ser revolucionário. A gente está trabalhando fortemente nisso aqui. Né, pretendo anunciar quando ele estiver pronto, a gente está batendo um papo, eu já estou te dizendo o que a gente está fazendo, mas assim, é muito trabalho isso, tá? Isso é uma coisa dificílima de fazer, mas a gente vai fazer, tem que enfrentar, entendeu? Não tem cabimento, o Brasil não tem uma estatística de trânsito confiável. A gente depender somente do DataSUS, que tem outras preocupações, tá? A gente tem que ajudar o SUS, né? Né? A gente tem que dar os dados para eles, para ajudá-los, porque sinistro fatal de trânsito no geral é um problema de saúde seríssimo, né? No mundo todo. A OMS lida com isso diretamente, então isso é muito importante. Isso é uma entre outras coisas, tá? É isso que a gente está fazendo também. Tá para entregar um sistema, eu vou entregar para os municípios, para dizer assim, a Senatran não está só cobrando, né? Ela vai dar também os instrumentos. A gente vai entregar para os municípios uma plataforma de inteligência artificial que a gente chama plataforma preditiva, né? Ele vai poder, usando a plataforma, ensinar o robô, o pessoal que entende da área vai falar melhor do que eu, né? Usando machine learning, ele vai ensinar o robô a prever onde vai ter acidente na cidade. Como é que é isso? Você bota lá o mapa da cidade, certo? Ele divide por quadrantes o mapa da cidade e você coloca as informações que interferem nos sinistros. Por exemplo, é de dia, é de noite. Vai chover, não vai chover. Qual é a temperatura que vai estar? Vai ter jogo ou não vai ter jogo? Vai ter jogo e que time? Você sabe que isso em Alagoas é muito importante. Se for um jogo do CSA, é muito mais importante do que o do CRB, né? E outros estados também deve ser muito importante. Você vai criar uma intriga aqui. Eu não podia perder essa piada, né? Então veja. Aí você coloca, você vai ter show. Isso pode interferir na quantidade de possíveis acidentes naquele ponto, então, né? Na quantidade e no local. Entendi. Aí onde está o ponto? Olha que plataforma arretada. Você vai saber, o gestor, o prefeito ou o superintendente, né, de transporte e trânsito, a depender de como é o nome de cada município, ele vai saber, hoje, diante das informações que eu coloquei aqui, se vai ter evento, se não vai ter evento, se é feriado, né, qual é o dia da semana,
Enfim, tudo isso eu vou colocar na plataforma e a plataforma vai me dar um mapa com manchas me dizendo onde há maior probabilidade de sinistro. Uhum. Isso é um negócio assim de altíssima tecnologia que a gente está finalizando, tá? Nós vamos apresentar isso para todos os gestores municipais, que ele é focado nos gestores municipais, e vamos dar isso ao gestor municipal, que, claro, se comprometer conosco na redução desses sinistros fatais. Então, você veja, o trabalho aqui é muito assim, é muito focado nessas decisões estratégicas, tá? Certo. Quer dizer, a gente não bota a lombada lá, né? A Senatran ela não tem esse papel Exato. de chegar no município e dizer a lombada fica aqui, não é isso não. Eu vou fazer a lombada, não é isso. A gente dá informação para o gestor, porque o gestor é autônomo, né? Claro, a gente vive numa federação. E aqui o ministro Renan Filho tem dito muitas vezes isso, a gente está recebendo todo mundo de todo o Brasil, ouvindo os pleitos, entendeu? Porque é isso, tem que respeitar a autonomia dos municípios, dos estados. A mesma coisa com a relação com os Detrans, tá? Nessa prestação de serviço. Tudo que a gente faz aqui faz em contato com os Detrans, faz combinado com os Detrans, para quê? Para a gente ampliar os serviços para o cidadão. Esse vai ser o nosso mote aqui na Senatran. E é interessante oferecer essas ferramentas, né? Como você falou, a gente não pode, por exemplo, em 2023, né, a gente desconsiderar tudo que a gente tem de tecnologia que pode ser utilizada também para ajudar no sistema de trânsito, né? Essa ideia que você falou aí, né, já desenvolvendo, está sendo desenvolvida, essa questão da inteligência artificial e tantas outras coisas, né, ou tantas outras ferramentas. A tecnologia chegou com tudo e a gente tem que utilizá-la da melhor forma possível também. Adroaldo, eu queria saber de você também, em relação, por exemplo, à Semana Nacional de Trânsito. Eu vi que vocês tiveram uma reunião já preparando, né? Ela acontece agora em setembro, né? Algumas novidades também podem ser apresentadas também, além, claro, da tradicional campanha de valorização da vida, principalmente. É isso aí, Edson. A Semana Nacional de Trânsito ela é mais um momento que a gente tem no ano, né, para relembrar as pessoas da importância de ter cuidado no comportamento, de lembrar que o trânsito é um ambiente de risco, né? Eu sempre digo isso. O trânsito é por si só um ambiente de risco. Então, lembrar isso às pessoas por meio das campanhas publicitárias, e nós vamos fazer isso, claro. Aqui no âmbito da Senatran, nós tivemos uma reunião muito ampla com muitos dos parceiros e entidades da sociedade civil que podem nos ajudar a espalhar essa mensagem, DETRANs, DERs, a NTT, as agências no âmbito dos estados, para que a gente espalhe essa mensagem. E aqui, a gente, na Semana Nacional de Trânsito, nesse aspecto, a gente tem também o momento aqui no âmbito do governo federal, do CONTRAN, de definir o slogan para o ano que vem. Uhum. Você sabe esse slogan que no final das propagandas Sim, de veículo você fala, né? sim. Quer dizer, esse ano está sendo assim, no trânsito, escolha a vida, Escolha a né? vida. Esse slogan ele é escolhido no ano anterior, no caso agora na Semana Nacional de Trânsito. A gente inaugurou, vamos dizer assim, uma forma diferente de fazer isso. As câmaras temáticas escolheram algumas frases e nós levamos 3 dessas frases para a escolha popular. Essa escolha popular ela já está em andamento por meio do portal da transparência nosso aqui do governo federal, mas ela vai também ser mais explícita por meio de um hot site que a gente está para lançar. Vamos divulgar isso amplamente. E aí, quando as pessoas escolherem, a gente vai levar para a reunião do CONTRAN para aprovar a frase que for mais votada. São 3 frases que o cidadão vai poder escolher. Uma das 3, né, a mais escolhida, a mais votada, será o slogan do ano que vem para tudo relacionado ao trânsito, inclusive a campanha do Maio Amarelo do ano que vem. Tá? Isso é muito importante, Edson, porque traz a participação popular para a escolha da frase, demonstra como o governo federal está preocupado em retomar esse aspecto da importância da democracia, né? Não só ficar na conversa, é realmente trazer para a realidade os instrumentos democráticos. E aí é um exemplo, esse é um exemplo, né, de uma coisa que era decidida aqui. Claro, isso não quer dizer que não tinha participação, tinha, mas a participação era muito menor. Agora a gente vai ouvir as pessoas, diretamente. Então isso vai mudar muito assim, o aspecto da Semana Nacional de Trânsito. E a gente vai usar também, claro, a Semana Nacional de Trânsito para apresentar
o novo Penatrans, né? Quer dizer, a revisão do Penatrans que a gente está fazendo nesse aspecto que eu acabei de te antecipar aqui, que é pensando o Penatrans como um plano de conformidade e focando nos resultados, né? Eu quero monitorar os resultados das ações. Quero monitorar as ações, claro, que é importante, né? Quais ações, quais municípios, estados, Detrans, enfim, fizeram, mas também quais os resultados dessas ações. Isso é muito importante. Então, esse foco a gente vai apresentar também na Semana Nacional de Trânsito. Perfeito. Secretário, eu queria muito agradecer a sua participação. Sei que a sua agenda é muito cheia. A gente agradece, inclusive, aos amigos assessores aí do Ministério que conseguiram viabilizar essa nossa conversa também aqui de forma online. Faço o convite para que quando você estiver em Maceió, eu sei que a agenda, repito, é corrida, você possa vir pessoalmente aqui no nosso estúdio Maceió para a gente conversar também mais sobre o trânsito. É sempre uma conversa muito agradável, a gente consegue fluir, trazer informações também muito boas. Mas eu queria só uma última pergunta que eu acabei na nossa conversa não questionando. Não sei se tem relação direta, se também passa por vocês, mas a gente ouviu, inclusive, semana passada, uma conversa sobre o DPVAT. Eu não sei se vocês estão com algum tipo de discussão em relação à retomada. Como é que está funcionando agora? Porque eu conversei com alguns amigos seguradores, né? E eles falaram, olha, o sistema mudou do DPVAT e tal. Vocês estão elaborando alguma coisa em relação a isso? Passa também por vocês? O DPVAT, Edson, é uma pauta da economia, tá? O Ministério da Fazenda está estudando. Ele nos consultou sobre os aspectos técnicos envolvendo o DPVAT, tá? E que aspectos técnicos são esses? Primeiro, essa questão dos dados, tá? Isso é muito importante. A falta do DPVAT nos cega em uma série de aspectos e cega a saúde também em uma série de aspectos. Isso é muito importante. O fim abrupto do DPVAT, na época que eu estava no Detran, eu disse que isso era uma medida meramente populista, tá? Não pode ser assim. Tem que analisar. Na época eu disse isso, não é que eu fui contra, eu disse, tem que ver quais são os estudos, que não me mostraram. E agora eu estou vendo que não tinha estudo nenhum, tá? Foi só uma briga política para lá e resolveram isso na canetada. Mais uma dessas coisas. E aí a Fazenda está retomando esses debates, aí sim nos consultando sobre quais são as consequências técnicas da ausência ou da existência de um DPVAT, que é em resumo, é um seguro obrigatório, né? E qual é o valor que pode ser atribuído e para que ele serve, quais são os objetivos no trânsito e na saúde. Tá? Mas no aspecto econômico, o modelo que vai ser adotado, tudo isso é um assunto realmente da área da economia. O Ministério da Fazenda está lidando com isso, está com um grupo de trabalho lidando com essa questão. E sobre o seu convite para ir aí quando eu estiver em Maceió, vamos tentar marcar mesmo. Eu te falei, né, que quando eu vou a Maceió, eu tento ficar com meus meninos, né, reencontrar meus pais, nessa correria aí que a gente fica, né, aí no final de semana quer dar uma parada É sagrado, em casa, é sagrado, mas, tem que ser sagrado. Mas eu tive aí em 2 ou 3 ocasiões para eventos oficiais. Eu fui para a abertura do Maio Amarelo, também fui e voltei quase no mesmo dia, dormi um dia, e depois fui para um evento com o ministro Renan Filho e para um congresso. Aí é sempre assim também, né? O cara vai e já volta. Então eu não tive realmente não tive esse tempo para a gente marcar, mas assim que tiver, faço questão. A gente ainda tem um monte de assunto para tratar. Nós não tratamos do assunto que você mais gosta, que é veículo, né? É verdade, tem muita coisa para tratar de veículos elétricos, a discussão sobre caminhões elétricos, como é que está isso. Tudo isso a gente trata aqui, Edson, né? Está fazendo uma série de pesquisas relacionadas a veículos pesados elétricos, como o peso interfere nisso. Então tem uma série de questões na área regulatória que tem impacto muito grande. E desafios para o tamanho do Brasil, né? Quando a gente fala de eletrificação, para carro, a gente já pensa, né, que, claro, você consegue se organizar, mas para um caminhão, como é que você consegue rodar com um caminhão 100% elétrico se não tiver também a infraestrutura? Eu acho que é um assunto interessantíssimo. Isso aí. Exatamente. Secretário, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Um forte abraço, um abraço também para o ministro Renan Filho, um abraço a todos que estão aí em Brasília, trabalhando também, não só para o trânsito, mas para o transporte. Muito obrigado. Pode deixar, querido. Obrigado. Um forte abraço para você e para a equipe.
Obrigado, secretário, pela sua participação direto de Brasília, participando do nosso podcast Auto Live número 15. Na semana que vem a gente volta com mais um podcast inédito, toda quarta-feira, no nosso canal no YouTube e também os melhores momentos na TV Pajuçara e na Rádio Pajuçara FM. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Tchau.